Ilia Topuria acabou de contar ao mundo que Conor McGregor não merece uma luta contra ele. E agora McGregor tem algo a dizer sobre isso. A história entre esses dois homens é mais profunda do que um simples comentário de coletiva de imprensa. E está prestes a ficar muito mais interessante. Então, vamos entrar nisso. Topuria fechando publicamente a porta para McGregor e o que McGregor enviou de volta. Aqui está como as coisas estão situadas esta semana. Conor McGregor está prestes a fazer um dos retornos mais antecipados na história do MMA neste verão no UFC 329, onde ele enfrentará o ex-campeão do título BMF Max Holloway no evento principal durante a Semana Internacional de Luta em Las Vegas. McGregor esteve afastado do octógono por anos e o mundo do MMA estava esperando. Mas enquanto o resto do esporte construía antecipação em torno desse retorno, o atual campeão do peso leve do UFC, Ilia Topuria, apareceu diante das câmeras e entregou um veredito que parou a conversa abruptamente. Topuria não acredita atualmente que McGregor está pronto ou é merecedor de uma luta contra ele até que prove a si mesmo novamente dentro do octógono com algumas vitórias e performances significativas. Isso sozinho teria sido um comentário notável de qualquer lutador. Mas vindo de Topuria, o homem que fez coisas dentro do octógono que McGregor nunca conseguiu, tinha um peso diferente. E Topuria não parou por aí. Ele foi além. Ele colocou em linguagem clara, sem ambiguidade, sem suavização diplomática. Para ele dizer depois de Max que quer lutar comigo, impossível. Topuria diz, ele ainda está muito longe de mim. Acho que ele vai querer ganhar alguns rounds primeiro, se reconstruir um pouco porque ele sabe que em uma luta contra mim, ele vai sofrer muito dano. Vou machucá-lo. Leia novamente. O campeão indisposto atual do peso leve do UFC acabou de contar a Conor McGregor, um homem que construiu um império contra tal que guerra psicológica, que ele está longe de merecer compartilhar um octógono com ele, que ele precisa ir ganhar alguns rounds primeiro, que ele sofrerá danos. Topuria admitiu que se o UFC lhe oferecesse uma luta contra McGregor agora, ele recusaria. Se me oferecessem o Conor de agora, eu absolutamente diria não porque o que Conor realmente me traz agora. Você sabe, sim, há algumas pessoas ao redor do mundo que querem ver essa luta. Mas acho que há muitas outras lutas que são muito mais interessantes do que uma luta com Conor. Esse é um descarte público do lutador mais famoso do planeta. Porque McGregor tinha na verdade já reivindicado publicamente uma luta com Topuria. Ele já tinha dito que quer depois de vencer Holloway. Ele quer Topuria. Essa é a sequência que Topuria está respondendo e sua resposta foi essencialmente nenhuma chance. Agora McGregor viu tudo. Ele viu cada palavra. E McGregor sendo McGregor, um homem que nunca em sua vida deixou um insulto sem responder. Ele enviou algo de volta, algo curto, algo específico, algo que aterrissou da maneira que uma mensagem de McGregor tende a aterrissar. Vamos chegar a isso, mas primeiro você precisa entender exatamente como chegamos a este momento. Porque essa rivalidade não começou esta semana. Para entender o que Topuria disse esta semana e por que McGregor respondeu da maneira como fez, você tem que voltar aonde essa tensão primeiro inflamou, e foi à noite. Topuria nocauteou Max Holloway no UFC 308. No UFC 308, Ilia Topuria defendeu seu cinturão do peso-pena contra Max Holloway. No evento principal com uma vitória por KO vicioso, ele garantiu o recorde de ser o único lutador do UFC a já nocautear Max Holloway. Foi uma performance histórica. O mundo do MMA entrou em overdrive e Conor McGregor estava observando de fora. McGregor manteve uma observação atenta dessas lutas. Afinal, ele tinha apostado em Whittaker e Holloway para vencer por nocaute e teria recebido mais de 17 milhões se as lutas tivessem resultado a seu favor. Não resultaram. E depois, em vez de felicitar o novo campeão, McGregor foi para o X e o que ele digitou acendeu um fogo que queimou até 2026. Quando rondas de campeonato no X declararam que o tweet Call Me do McGregor era sobre Topuria nocauteando Holloway, McGregor compartilhou novamente e escreveu, bom lutadorzinho. Muito pequeno para algo substancial, na minha opinião. Em outro post deletado, ele escreveu, ele estava sendo mastigado lá. Pense no timing. Tap estava justamente fazendo história. Ele acabara de nocautear um homem que nunca havia sido nocauteado antes. E a contribuição de McGregor foi chamá-lo de bom lutadorzinho e sugerir que estava sendo mastigado antes do término. Os posts foram deletados, mas não antes de o mundo inteiro vê-los. E Topuria não ia deixar isso passar. Ilia Topuria, fresco em nocautear Max Holloway no UFC 308, não gostou das críticas desde então deletadas dirigidas a ele nas redes sociais por Conor McGregor. Ele foi perguntado sobre isso na frente da mídia e o que saiu de sua boca foi fogo puro. Não sei o que dizer. F. Coin. Estou te dizendo... F. Coin.
Ele finge um retorno toda vez. Ele insulta todos no UFC. Você tem alguns problemas para consertar em sua mente. Você precisa fazer algumas aulas sobre respeito porque você vai acabar realmente mal. Quando você segue esses tipos de valores em sua vida, você vai acabar realmente mal. E então ele entregou a linha que se tornou viral em todas as plataformas de MMA em minutos. Peça a Deus, você não cruza o caminho comigo. Nunca, ele disse à ESPN. Esse era a Topuria no UFC 308. Cru, sem filtros. E a mensagem era: este não era o tipo de lutador que ficaria lá e absorveria os insultos de McGregor sem consequência. Mas essa era apenas a primeira rodada em um vai-e-vem que não parou por aí. FC caiu, Conor, Topuria disse no Instagram Live o tempo todo, todos os dias. Ele simplesmente não está no meu nível. Nem perto. Caso contrário, eu plantaria esses nocautes no cérebro dele para ver se consigo consertá-lo e endireitar o nariz dele. Ele diz quando nos encontrarmos. Você nem vai me olhar nos olhos porque você mesmo. Escalou ainda mais. Conor, vou dançar na sua cabeça, Topuria continuou. O problema de Conor é que vou bater essas bolas na testa dele bem aqui e vou aquecê-lo com isso. Depois vou jogá-lo para baixo e pisar na cabeça dele. Até mais. Esperemos que não cruzemos com McGregor ou haverá um funeral. Essa não era duas lutadores discordando educadamente sobre rankings. Essa era uma guerra pessoal total, uma com raízes profundas, egos machucados e animosidade genuína. E o homem do outro lado de tudo isso ainda não havia feito seu retorno ao octógono. O contexto do retorno de McGregor é tudo aqui porque você não pode separar o descarte de Topuria da realidade de onde McGregor se encontra em 2026. Após quase 5 anos longe do esporte, Conor McGregor está prestes a retornar ao octógono em um confronto altamente antecipado contra Max Holloway no UFC 319 em 11 de julho em Las Vegas. A última luta de McGregor foi em julho de 2021 contra Dustin Poirier. Um confronto que terminou com ele sofrendo fraturas na fíbula e na tíbia. Essa lesão, uma perna quebrada sofrida ao vivo no pay-per-view, se tornou a imagem definidora de uma carreira que já estava escorregando, e os anos que se seguiram não foram gentis com a lenda de McGregor. Sem lutas controvérsias fora do octógono. Um homem que era uma vez o centro do universo do MMA, observando das laterais enquanto o esporte se movia sem ele. Ele já havia perdido 3 de seus últimos 4 combates no UFC, mais famosamente sendo submetido por Khabib Nurmagomedov em 2018 e perdendo um par de belts para Dustin Poirier em 2021. Fazia mais de 3 anos que McGregor não pisava no octógono, dificultando suas críticas sobre outros lutadores serem levadas a sério. Mas McGregor sempre operou em uma frequência diferente. Quanto mais longe ele estava, mais altas as perguntas sobre seu retorno. E quando o UFC finalmente anunciou o UFC 329, McGregor vs Holloway em uma revanche de seu combate de 2013, o esporte entrou em overdrive. Apesar do alarde em torno do retorno de McGregor, não muitos estão prevendo que ele sairá vitorioso contra Holloway. Em sua revanche, Holloway é um favorito significativo semanas antes do UFC 329, que acontecerá 13 anos desde seu primeiro confronto em 145 libras em agosto de 2013. McGregor disse que está melhor do que nunca ao comentar seus preparativos para seu tão esperado retorno ao octógono em julho. Enquanto Max Holloway não está subestimando McGregor, serão mais de 5 anos desde que ele competiu pela última vez quando aquele 11 de julho chegar. Esta é a paisagem em que McGregor está retornando, não como campeão, não como favorito, como desafiante, como um homem tentando provar que a versão de si mesmo que uma vez redefiniu um esporte inteiro ainda existe em algum lugar em um corpo que passou por 2 fraturas de perna e anos de inatividade. E é nesta paisagem que Topuria escolheu disparar seus últimos tiros. O movimento é calculado. Quando Topuria diz que McGregor precisa ganhar alguns rounds, ele não está apenas comentando sobre ferrugem de ringue. Ele está definindo o lugar de McGregor na ordem atual de classificação. Ele está enquadrando o lutador mais famoso do MMA como alguém que precisa passar por um arco de reabilitação antes mesmo de ser considerado um oponente relevante. O retorno de McGregor está acontecendo no peso meio pesado, mas Topuria deixou muito claro que quer se mudar para uma classe de peso superior em um futuro próximo. Topuria foi até alinhado para enfrentar Islam Makhachev pelo título de 170 libras no mês que vem antes de a promoção ter que mudar os planos para tê-lo defendendo seu cinturão contra Justin Gaethje em vez disso. Então, no mundo de Topuria, McGregor é um afterthought para lutas que já estão acontecendo ou foram já planejadas. Essa é a mensagem sob a mensagem. E McGregor, que construiu toda a sua marca em ser o evento principal de cada conversa, recebeu alto e claro. Aqui é onde a história fica genuinamente em camadas. Porque o relacionamento de Topuria com McGregor nunca foi puramente um de desprezo. Há algo mais complicado correndo por baixo de tudo isso. Ilia Topuria.
o campeão do peso leve do UFC que nocauteou Holloway e teve uma longa rivalidade com McGregor. Na verdade, acredita que McGregor vai voltar no tempo contra Holloway. Topuria disse sobre a luta: Conor é bom para o esporte na minha opinião porque muitas pessoas querem vê-lo lutando e reconheço que é uma das maiores estrelas do UFC. Não vou mentir para você. Ele reconhece o poder das estrelas de McGregor. Ele reconhece o peso histórico do nome e, crucialmente, ele está torcendo para McGregor ganhar, não por sentimento, mas por estratégia. Topuria não apenas acha que McGregor vai emergir vitorioso. Ele espera que o faça porque não acha que um confronto entre eles está longe de ser uma possibilidade. Na verdade, acredito que se você me perguntasse quem quero que vença e o que me convém mais ganhar é Conor, porque se ele vencer e depois tiver mais uma luta, poderíamos acabar tendo aquela luta. Leia isso cuidadosamente. Topuria está construindo o caminho. McGregor vence Holloway, tem mais uma luta e então Topuria pode considerá-lo. Isso não é um descarte. Isso é uma aceitação condicional envolvida em um descarte e é uma aula magistral em alavancagem psicológica. Se Topuria planejou conscientemente dessa maneira ou não, Topuria abordou os rumores persistentes de um possível confronto em bloco com McGregor, mantendo a porta aberta para o que seria indiscutivelmente um dos maiores eventos na história dos esportes de combate. O campeão do peso leve do UFC reinante reconheceu que enquanto seu foco está em suas defesas de título imediatas, o apelo de enfrentar a figura mais icônica do esporte continua uma possibilidade convincente. Quando perguntado se uma luta com o irlandês ainda estava em sua mente, Topuria respondeu: é um grande nome no esporte. Nunca fecho a porta para essas oportunidades, então a porta está aberta. Mas Topuria é quem segura a chave. Ele decide quando McGregor fez o suficiente para merecer o convite. Ele é o gatekeeper agora. E essa inversão de poder onde o novo campeão se posiciona como padrão que a lenda deve se qualificar é precisamente o que McGregor não consegue tolerar. Topuria recebeu críticas no passado de pessoas afirmando que ele tentou copiar McGregor durante sua ascensão ao topo. Enquanto o irlandês descartou o atual campeão do peso leve no passado, uma luta entre eles é indiscutivelmente uma das maiores lutas que o UFC poderia fazer. A ironia aqui é espessa. O homem que Topuria foi acusado de imitar em seus modos, sua autopromoção, sua disposição de provocar lendas. Esse homem agora está sendo dito por Topuria que não está pronto. O aluno não apenas superou o professor. Ele agora está avaliando a lição de casa do professor. Durante um episódio recente de Morning Combat, o MacLife de Oscar Willis revelou que ele questionou o UFC sobre por que Ilia Topuria e Justin Gaethje não estão recebendo o mesmo tratamento que McGregor. Em termos de investimento promocional, eles fizeram o Aldo e McGregor World Tour. Willis recordou: achei que foi massivo. Ajudou a construir Conor no que ele é. A infraestrutura do UFC que tornou McGregor a maior estrela na história dos esportes. Os World Tours, a saturação de mídia, a atração gravitacional da máquina promocional agora está sendo examinada no contexto da ascensão de Topuria sem isso. E mesmo dentro dessa conversa, a sombra de McGregor paira sobre tudo. Essa sombra é tanto a inspiração de Topuria quanto seu obstáculo. Então, o que McGregor realmente disse de volta? Essa é a parte que importa porque quando você cataloga o histórico completo dessa rivalidade, os tweets deletados, os Instagram Lives, as explosões de coletiva pós-luta, os insultos mútuos que estão sendo negociados há 2 anos. O que McGregor escolheu enviar de volta esta semana não foi mais trash talk. Não era um parágrafo de ataques pessoais. Era um lembrete. McGregor, após ver o último descarte de Topuria, ele ainda está muito longe de mim. Acho que ele vai querer ganhar alguns rounds primeiro, se reconstruir um pouco porque ele sabe que em uma luta contra mim, ele vai sofrer muito dano. Vou machucá-lo, respondeu com o tipo de certeza fria e medida que historicamente precedeu os momentos mais sérios de McGregor. A mensagem era simples. McGregor apontou para o que estava vindo no UFC 329. Ele não estava discutindo as classificações. Ele não estava se envolvendo em uma refutação ponto a ponto da lógica de Topuria. Ele estava apontando para 11 de julho e dizendo: assista. A implicação era clara. Prove a si mesmo primeiro e depois falaremos sobre quem está longe de quem. Essa abordagem, a linha única quebrando o silêncio, a recusa de elaborar, carrega mais peso psicológico no manual de McGregor do que qualquer rant estendido. Os momentos mais perigosos de McGregor foram sempre precedidos por silêncio. Quando ele para de falar em parágrafos e começa a falar em sentenças, algo está vindo. E o timing de tudo isso não é acidental. Apesar do confronto do UFC 329 acontecer no peso meio pesado, o atual campeão do peso leve do UFC ficará de olho neste confronto de evento principal. Ambos os homens sabem que o que acontece em 11 de julho reestrutura a conversa inteiramente. Se McGregor entra no octógono e derruba Holloway, o mesmo Max Holloway que o próprio Topuria nocauteou,
Então a linguagem ele ainda está muito longe de mim de Topuria parece muito diferente na manhã seguinte. Enquanto McGregor entra na luta como um azarão considerável, ele ainda tem muitos apoiadores que o apoiam para executar o upset. Um desses crentes é o campeão indisposto do peso leve, Ilia Topuria, que derrotou previamente Holloway e acredita que McGregor tem uma chance legítima não apenas de vencer Holloway, mas potencialmente criar um confronto futuro entre as duas estrelas. Toda a paisagem dessa rivalidade depende do UFC 329. Uma vitória de McGregor não apenas revive sua carreira. Ela reestrutura fundamentalmente a hierarquia da conversa que Topuria tentou terminar esta semana. E é por isso que a mensagem de McGregor de volta não era um argumento. Era um tiro de aviso apontado para uma data específica no calendário. Topuria defendeu recentemente seu título do peso leve nocauteando Charles Oliveira em junho de 2025 e está programado para enfrentar Justin Gaethje na Casa Branca para o UFC Freedom 250 em junho de 2026. Seu recente acúmulo também inclui vitórias por nocaute sobre lendas Alexander Volkanovski e Max Holloway. Este é o homem contra o qual McGregor está sendo medido. Um lutador de 17-0 que sistematicamente despedaçou cada lenda colocada diante dele. Não há mais meios para as pessoas duvidarem de Ilia Topuria após suas vitórias declaratórias. Tendo derrotado Alexander Volkanovski, possivelmente um dos maiores pesos-pena na história do UFC. Ele consolidou seu legado ao vencer Max Holloway. Mas legados em esportes de combate são sempre contestados. E McGregor reescreveu as regras deste esporte o suficiente para saber que a palavra impossível é a palavra mais combustível em qualquer rivalidade. Toda vez que alguém disse a Conor McGregor que algo era impossível, Aldo era muito poderoso. Mayweather era intocável. Sua carreira havia acabado. Ele usou essa palavra como combustível. Então quando Ilia Topuria senta na frente de um microfone e diz para ele dizer depois de Max que quer lutar comigo, impossível. Essa palavra ficará no acampamento de McGregor. Entre agora e 11 de julho como uma farpa. A mensagem arrepiante que McGregor enviou de volta não era uma ameaça. Era um cronômetro.